Olá, meu nome é Caroline de Fátima Lopes Martins, o meu RA é o número 001120243. Irei dar início ao meu trabalho de estágio supervisionado 1. A primeira audiência, podemos dizer que se trata de uma mediação, pois envolveu um acidente de trânsito entre pares que já possuíam um relacionamento pré-estabelecido como vizinhos. Quanto às técnicas aplicadas pelo terceiro imparcial, encontramos o parafraseamento no minuto 9 da audiência, quando o mediador reformula a frase dita pela Aparecida sem alterar o seu sentido, tentando demonstrar que a sua situação de atropelamento não foi algo proposital pela parte do Leandro. Também encontramos a formulação de perguntas, quando o mediador pergunta sobre a prestação ou não de socorro por parte do Leandro à dona Aparecida, de modo a demonstrar para ela que o Leandro e a sua família se colocaram à disposição dela para ajuda, como a gente vê acontecendo no minuto 12 e 44 da audiência. Já a técnica da escuta ativa é percebida no minuto 11 e 54, quando o mediador nota o comportamento agressivo e rancoroso na fala da Aparecida e pede que ela se desarme para tornar possível a solução desse conflito. Quanto ao comportamento das partes durante a audiência, acredito que a Aparecida tenha um baixo grau de assertividade e um alto grau de cooperação, demonstrando ser competitiva e se colocando como um mártir na relação, não sabendo dizer expressamente como gostaria de ser ajudada e talvez por ainda estar estressada e em choque, não respondendo diretamente às perguntas que lhe eram feitas e interrompendo diversas vezes a fala do mediador, mas deixando claro que gostaria de ser ajudada. Já o Leandro, ele demonstra ter um alto grau de cooperação e um baixo grau de assertividade, ficando acomodado e estando disposto a cooperar, tendo preocupação com a Aparecida por ter chamado a seguradora do veículo e se dispondo a pagar os seus remédios e contribuindo efetivamente para a solução adequada desse conflito, de modo que ele tivesse assertividade e cooperação nessa relação. As minhas considerações referentes à atuação do terceiro imparcial, no meu modo de ver, ele agiu de forma muito eficaz e pertinente ao pedir para que a Aparecida se acalme e fazendo isso de maneira adequada para que ela colaborasse para a solução do conflito, usando diversas vezes frases como desça da cruz, além de trazer exemplos pessoais para que ela se sentisse reconfortada, como foi o caso das costelas quebradas. Já na segunda audiência, nós podemos dizer que se trata de uma conciliação, porque nós temos um casal que se envolveu em um acidente de trânsito com um terceiro, um motorista, e não havendo, portanto, um relacionamento pré-estabelecido entre eles. Quanto às técnicas aplicadas pelo terceiro imparcial, encontramos o parafraseamento no minuto 19 e 44 da audiência, quando ele se refere ao ponto cego da caminhonete de Lucas, que foi o motivo do acidente, reformulando as frases ditas pelo próprio Lucas na abordagem policial, sem alterar o seu sentido. Também encontramos a formulação de perguntas no minuto 27, 31 e 37 da audiência, quando o conciliador faz diversas perguntas tentando esclarecer a Tancreda Simone que Lucas não viu o ponto cego, e também pergunta como que o Lucas gostaria que a sua esposa fosse tratada caso a situação fosse inversa. Já a técnica da escuta ativa, ela é percebida quando o mediador escuta as angústias das partes, como por exemplo aconteceu com a Simone, quando ela fala que sentiu um aumento da sua ansiedade após o acidente e também por seu pai ter sido morto em um acidente de trânsito. Quanto ao comportamento das partes na audiência, notamos uma alta assertividade e uma alta cooperação, pois as partes, ainda que se encontrem exaltadas, elas conseguem vislumbrar um objetivo e colaborar para a solução do conflito. As minhas considerações referentes à atuação do terceiro imparcial, em minha análise, ele agiu de forma muito eficaz, utilizando muito bem dos métodos possíveis para que as partes chegassem a um acordo, sempre levando em consideração que deve existir entre as partes um consenso, como
foi quando ele sugeriu o acordo do pagamento de 6 parcelas de R$ 200 para o Lucas. Encerro aqui o meu trabalho e agradeço a atenção do professor Mário e da professora Lígia. Muito obrigada.